Olá, eu me chamo Lisa e eu estou fazendo um processo de reconhecimento da cidadania italiana por via judicial, que também é conhecido como via materna ou por lei de 48. Eu resolvi fazer esse vídeo, esse passo a passo de como conseguir a cidadania, porque eu uso muito o YouTube para me informar, especialmente sobre o processo de cidadania, e não tinha muito conteúdo a respeito desse caso especificamente. Então eu espero que ajude outras pessoas que também estão fazendo esse processo por via judicial. Tá, eu vou fazer um vídeo detalhado sobre o passo a passo. Acho que não vai caber tudo nesse vídeo, porque é bastante coisa, mas acho que vai dar pra dar um bom começo aí. Acho que todo mundo vai conseguir sair desse vídeo com coisas aí pra começar a fazer. Bom, o que é o via judicial, via materna, enfim. Até 47, as mulheres na Itália não passavam sua cidadania adiante. Então, se na sua linha de ascensão entre você e o seu antenato, que é o italiano que te dá a direito à cidadania, né, o italiano que veio para o Brasil, se tem uma mulher nessa linha entre você e ele, o filho desta mulher tem que ter nascido de 48 em diante, para que você possa tirar da forma normal, que é a via administrativa, que a gente chama, que é a ideia de fazer aqui pelo consulado ou de ir para a Itália, fazendo aqueles 3 meses, né? Se ele nasceu antes de 48, a mãe dele não passou a cidadania para ele. Então ele, em teoria, não teria direito. E aí o que acontece? A gente entra na justiça para conseguir essa cidadania. Até 2009, a gente simplesmente não tinha direito. Eu tenho parentes distantes que vieram do mesmo trisavô que eu vim. Eles tinham a cidadania e eu não, por exemplo. Mas a partir de 2009, algumas pessoas começaram a ganhar casos na Itália, dizendo que na Constituição italiana diz que todos são iguais perante a lei, independentemente de gênero. Então, conseguiram ganhar o processo dessa forma e hoje milhares de pessoas ganham o processo a partir dessa jurisprudência, enfim, tem advogados especializados nisso na Itália. Então é bem tranquilo. Se o seu caso for esse, se você tiver os documentos necessários, que a gente vai chegar aí em algum ponto, é tranquilo ganhar o caso. Assim, não conheço ninguém que não tenha ganhado um caso desse estilo. Então, só para ter um exemplo aqui, o meu caso. Meu trisavô, Giovanni, veio da Itália. Ele teve aqui no Brasil a minha bisavó, Ana. A minha bisavó, Ana, teve o meu avô. O meu avô nasceu em 29, então, antes de 48. Portanto, o meu avô não teria direito à cidadania italiana, entendeu? Ela não conseguiria passar pro meu avô. Ela ganharia, digamos assim, porque ela era filha de um homem italiano, mas meu avô já não ganharia. Então, por isso que eu tenho direito. Se não ficou muito claro aqui, porque eu tô resumindo bastante, falando meio rápido, porque tem bastante coisa pra gente falar, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo explicando melhor como funciona esse processo, enfim, um vídeo específico só pra isso, enfim, vídeos que eu já vi aqui no YouTube que explicam bem direitinho. Então tá, isso é o que é o processo via judicial via materna. 3 observações só antes de a gente começar esse passo a passo, rapidamente. Uma é que esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo na minha vida, então não sei se vai ficar muito legal, peço paciência. O segundo ponto é que eu fico pensando um pouco ao longo desse processo se é uma sorte ou um azar fazer por via judicial, né? O que seria melhor? E assim, o processo via judicial, ele na minha opinião, é uma sorte, porque ele é mais simples, sabe? Você precisa de menos documentos, tem menos boa vontade do cara, do comune, do vigílio, sabe? Tem menos aspectos para dar errado, assim. E você não depende desse mistério de achar o comune perfeito para lá fazer a cidadania e sabe, esse mistério um pouco do comune. Então, se você não sabe do que eu tô falando de comune, tudo bem, fique tranquilo, a gente vai chegar nessa parte. Mas se você já sabe exatamente o que é, você sabe que é um processo um pouco complexo, então a gente pula bastante essa etapa. A gente faz direto do Brasil, não precisa ir para a Itália, a gente só manda uma procuração com os documentos para o advogado na Itália, é muito mais simples. Também, muito provavelmente, é mais barata, porque se você dividir com outras pessoas da família os custos do processo, todo mundo ganha. Então, ao contrário de caso você for para a Itália fazer, que é só você que está indo lá fazer, para o seu pai ganhar também, e tem que ir os dois, por exemplo, para a Itália. No caso da judicial, entra toda a família nesse mesmo processo, vocês dividem os custos, enfim, fica bem mais barato. E tem o aspecto não tão legal,
que é o tempo. Então, se você for na Itália fazer, né, por via administrativa, é uns 3 meses mais ou menos, né, que leva. Se você fizer pelo consulado aqui no Brasil, pode levar uns 10 anos, 15 anos, enfim. Mas tem essa forma rápida de conseguir a cidadania. No caso judicial, você depende muito de qual juiz você pegar. Alguns demoram 5 meses, outros demoram 2 anos. Então, é um pouco roleta russa, assim, de quanto tempo vai levar esse processo. Mas eu ainda assim vou dizer, se eu pudesse escolher, eu ainda faria por via judicial. Caso você esteja pensando agora, eu posso escolher, porque eu tenho por via paterna e por via materna, digamos assim. Isso não significa necessariamente que é o seu pai e sua mãe, tá? Mas significa assim, que você conseguiria ter um antenato de você, ter um antenato só com homens, e o outro, ou com a mulher com um filho que nasceu depois de 48, e esse caso igual ao meu. Digamos, você tem os 2 casos para fazer. Faça pela via administrativa, porque atualmente os juízes estão negando casos que a pessoa poderia fazer pelas 2 formas e escolhe fazer pela judicial. Os juízes estão negando, porque eles dizem que você está se aproveitando do sistema judicial deles para fazer de uma outra forma, sendo que você poderia fazer pela forma administrativa, enfim, que você não teria direito por pedir dessa forma, sei lá. Então, e aí esse caso chama pseudo-materna, tá? Se você quiser procurar um pouco mais sobre isso na internet, daí se chama assim, cidadania italiana via pseudo-materna. Normalmente as pessoas estão sendo recusadas os processos dessa galera. Então, bastante atenção nisso. Se você, por exemplo, você tiver um caso em que por via paterna, né, por via administrativa, sei lá, o comune, a igreja pegou fogo, não existe mais o documento e tal, tudo bem, você tem que comprovar que realmente pegou fogo e aí você entra pela via materna, sabe? Se não der pra fazer pela via paterna, você tem que demonstrar de alguma forma nesse seu processo judicial que você precisa fazer pela via materna, aí rola. Então tá, e a terceira observação é que se você já procurou um pouco sobre cidadania italiana, conteúdos na internet, blogs, canal de YouTube, você já se deparou com o Minha Saga, que é um blog muito legal, um canal de YouTube também super legal. Quem faz é o Fábio Barbiero. Talvez você já tenha visto o Saga Book, que é uma apostila em PDF que ele faz anualmente, super atualizada, com tudo. É muito legal esse conteúdo mesmo. Porém, o Fábio faz essas coisas para quem está fazendo por via administrativa. Então o foco dele, ele até cita o via materna na apostila em algum vídeo, mas quando ele está falando dos documentos necessários, de como fazer o apostilamento, enfim, coisas minúcias do processo, ele sempre está falando para quem está fazendo por via administrativa. Então, às vezes a gente fica meio ansioso para tentar fazer logo mais, né, adiantar coisas do nosso processo, e a gente vê conteúdos do blog ou do canal do YouTube dele, e a gente pode fazer coisas a mais que eram necessárias ou coisas diferentes do que para o nosso caso é necessário. Então, só fica essa tensão aqui, que você até pode ver os conteúdos, claro, mas lembre-se que provavelmente ele não provavelmente, mas assim, existe a chance de não ser exatamente o que você precisa, e aí você tem que sempre checar com o seu advogado, que a gente vai chegar nessa parte também, se é aquilo mesmo ou não. Eu mesma fui atrás de um monte de documento que eu nem precisava, porque eu tinha visto esses vídeos e achei que eu ia precisar de qualquer forma, e então gastei mais dinheiro e mais tempo e mais estresse por coisas que no meu processo nem eram necessárias. Então acho que fica esse ponto de atenção aí em relação a esse tipo de conteúdo para quem está passando por via administrativa. Então tá, então agora vamos começar os passos. Passo 1. Entre em 2 grupos no Facebook, um se chama Cidadania Italiana Judicial e o outro se chama Cidadania Italiana Área Livre. O Judicial é um grupo com mais ou menos umas 9.000 pessoas, a galera se ajuda muito, posta sentenças, é todo mundo que obviamente está nesse caso do Judicial, da via materna e tal, então a galera se ajuda muito, tem lá muitas dicas, tem lista de advogados, enfim, também a gente vai chegar nessa parte ainda, mas dá pra trocar muita informação, procurar conteúdos que estão nesse grupo, vale muito a pena entrar. Assim, passo 1 é entrar nesse grupo. E no grupo da Cidadania Italiana Área Livre, é um grupo com umas 70.000 pessoas, então bem mais, é uma galera mais focada na via administrativa mesmo, de ir pra Itália, deixar o comune e tudo mais, mas é um grupo legal para procurar informações que tem a ver com os 2 processos. Então, por exemplo, se você está procurando em que área da Itália viveu pessoas do sobrenome X, né, do seu sobrenome, é um grupo legal de procurar lá, é um grupo legal de, às vezes você tá na dúvida se
se você não consegue ler um documento pela caligrafia que tá difícil, a galera lá é mais gente, as pessoas estão acostumadas a ler documentos antigos, podem ajudar a ler esses documentos, enfim. Então eu acho que vale a pena estar nos dois grupos. Eu, quando quero tirar alguma dúvida do processo, eu normalmente tiro no judicial, eu acho que a galera ajuda bastante, enfim, mais família, assim. Mas eu procuro muita informação no área livre. Então tá, esse é o passo 1. Passo 2 pode parecer um pouco louco, que eu vou dizer agora, que já seria o passo 2, mas pra mim ele é já ver na família quem que quer participar do processo. Mesmo que você não tenha certeza de quem é o cara, eu sei que tem uma mulher no meio, mas eu não tenho certeza se é a minha bisavó, que era italiana, ou se ela nasceu no Brasil e o pai dela nasceu na Itália. Se você sabe quais são as pessoas que vêm dessa pessoa, já começa a ver com elas se elas querem ou não participar desse processo, porque isso vai fazer toda a diferença para conseguir um advogado, para saber os preços, os valores, enfim. Só para vocês terem uma ideia de quanto custa, porque eu imagino que isso é uma questão que quando vocês forem falar com essas pessoas, elas vão querer saber, né, para dizer se elas vão querer participar ou não no processo. Eu tô fazendo com meu pai e com meu tio e eu acho que a gente vai gastar uns 6, 7 mil por pessoa, reais, tá? Acho que vamos dizer uns 6 mil reais por pessoa. Então, claro que quanto mais pessoas, mais barato fica, mas só para vocês terem uma ideia de mais ou menos quanto custaria esse processo para falar com esses parentes. E normalmente como que os advogados fazem? Eles têm um custo fixo para uma ou duas pessoas e quanto mais pessoas entram no processo vai aumentando, X euros por pessoa. Então, mais ou menos essa é a ideia. Já vão atrás disso. Passo 3. Entre no grupo Cidadania Italiana Judicial e pegue os contatos dos advogados que tem lá. Tem um post fixo, assim, eu vou deixar o post linkado aqui embaixo para ficar mais fácil, mas vocês têm que entrar no grupo e fazer parte, enfim, para conseguir ver esse documento. Lá tem contato de 8 advogados que o grupo confia, tem sentenças comprovadas que eles já ganharam processos desse tipo de causa. Então, peguem os contatos lá com essa galera. São 8 advogados. Tem aqui uma colinha que eu tenho que falar para não esquecer de nada. Quando vocês pegarem esses e-mails dos 8 advogados, vocês vão mandar agora e-mails para eles perguntando os preços, né, para vocês escolherem o advogado de vocês. Podem mandar em português mesmo, todos eles entendem. Vários, inclusive, são brasileiros ou brasileiras que também têm cidadania italiana e são formados em direito, eu acho, tanto no Brasil quanto na Itália, enfim, podem trabalhar nos dois países com direito. Então, falam português, mas os italianos também falam. Só não use muitas gírias, nem abreviatura, para eles poderem entender vocês, porque alguns usam o Google Translate. Então, mas dá para escrever em português sem problemas. Nesse e-mail que vocês vão mandar para os 8 para pedir orçamento, vocês vão falar de 5 coisas, tá? A primeira, vocês vão explicar o nível de parentesco entre vocês e o antenato. Aí agora alguém pode dizer, mas você não falou que não precisava saber bem? Então, se eu souber que você tá nesse caso, por exemplo, eu sabia que o meu avô tinha nascido em 29 e sabia que a mãe dele é que tinha a origem. Então, eu já sabia que eu tava dentro da regra do judicial. Mas não quero, por um tempo eu não sabia se ela era italiana ou se o pai dela que era italiano, sinceramente não faz diferença pra esse momento. Então, chuta, se tu acha que ela é italiana, se o pai que é italiano, e pro advogado também não vai fazer muita diferença, mas eles perguntam isso mais para ter certeza de que você é um caso judicial mesmo. Depois que você escolheu o advogado, você com os documentos concluir que era a mãe ou o pai, enfim, aí tudo bem, você explica que me confundi, enfim, não é um grande problema, entendeu? Nem para você nem pro advogado. Então você diz o que você acha que é e diz que é, qual é a relação entre vocês. Você vai dizer quantos vão participar do processo, por isso que será um passo anterior, ver quantos da família pretendem participar. E tudo bem também se não for escrito em pedra, mas só uma ideia, a princípio seriam X pessoas. Só para vocês terem uma ideia que de mais ou menos da faixa de valores, eu falei com esses advogados, eu recebi orçamentos de 4.100 euros a 5.500, então tem uma boa variação ali de preço. Isso em outubro de 2016, tá? E eu não escolhi o mais barato, eu escolhi um que eu achei que tinha um preço justo e um cara que eu confiava, que tinha bastante casos lá no grupo do Cidadania Judicial. Você também pode colocar o nome dessas pessoas, claro, na busca do grupo e ver o que as pessoas falam sobre esses profissionais, então acho que vale bastante a pena.
Só lembrando que esse 4.100 a 5.500 é só o preço, é em euros, e é só o preço do advogado, tá? Tem todo o preço de conseguir os documentos no Brasil, enfim, algumas burocracias no Brasil mesmo, que obviamente encarecem esse processo. Por isso que eu falei lá dos R$6.000 cada pessoa. Você também vai perguntar para esse cara, então, é explicar o nível de parentesco, 2, dizer quantas pessoas vão participar desse processo, 3, você vai perguntar que documentos ele pede, porque tem advogados que têm mais experiência que outros e eles pedem mais ou menos documentos, então também isso é um fator para escolher ou não advogado, se ele pede muitos documentos que você às vezes não sabe que não vai conseguir, vai ser mais difícil de conseguir, então não precisa... É bom perguntar isso pro cara, né, de quais documentos precisa. Quarta coisa, qual é o preço, óbvio, incluindo a transcrição. O que é a transcrição? Quando você ganha a sentença, vai dizer lá que você é italiano e tal, que o juiz declara que você é italiano, e aí você deveria pegar isso e sua certidão de nascimento e levar na comune onde seu antenato nasceu, e fazer a transcrição no livro lá da comune, que é a prefeitura, digamos assim, meio prefeitura, meio cartório das cidades. E aí eles vão dizer lá, então, vou colocar o seu nome, a data de nascimento e dizer, não, tá, Lisa nasceu aqui. E isso é uma coisa que normalmente se espera que o advogado faça, é muito mais simples se ele fizer. Então, às vezes eles não cobram a parte depois. Então, já coloca ali no e-mail para ter registrado se inclui ou não essa transcrição no valor que ele está te passando. Porque às vezes pode parecer mais barato um advogado e ele não está incluindo essa parte do processo e os outros estão. Então, sempre pergunte se inclui a transcrição, que é essa parte de escrever no livro lá que você nasceu. Porque você vai precisar disso para depois tirar o passaporte e tudo mais. Então, o quarto é perguntar se o preço inclui a transcrição. E quinto, quanto tempo depois da sentença ele faz a transcrição. Porque quando você ganha o processo, a Roma, a Itália, sei lá, tem direito a recorrer desse processo durante 6 meses. Então, alguns advogados preferem esperar os 6 meses para ir pedir a transcrição, mas nunca eles recorrem nesses 6 meses. Então, o que os advogados estão fazendo agora é esquece os 6 meses e já quando ganha a sentença vai lá e pede a transcrição. Mas verifica se o seu advogado realmente, né, vai fazer dessa forma. Tá? Então, pergunta se ele inclui a transcrição e se ele espera os 6 meses ou não para fazer a transcrição. Ele vai saber do que você está falando. Ok, esse é o passo 4, alguns alertas aqui. Demora um pouco para eles responderem, são muitas pessoas mandando e-mail, então relaxa, vai demorar alguns dias mesmo. Alguns demoram mais rápido, outros não. Acho que em uma semana você vai ter resposta de todo mundo, mais ou menos. E como eu falei, você escolhe o que achar mais confiável, que tiver o melhor preço, o que tiver pedir menos documentos, busca os nomes lá no grupo do Cidadania Judicial. E aí depois disso você vai escolher o cara, você vai levar esse preço, quando ele responder, vai levar esse preço para sua família, ver se a galera está de acordo, mais ou menos com o que ele está cobrando, lembrando que tem mais gastos em relação a isso, a gente vai chegar nesse passo também, mas enfim. E agora que você escolheu, que você assinou o contrato, porque provavelmente ele vai mandar um contrato por e-mail, você vai assinar, vai tirar uma foto e mandar para ele, você então agora tem um contrato com esse cara, ele vai ser o seu guru. Ele que, quando você tiver uma dúvida em relação à retificação de documentos, que documentos precisa, como é o processo, tem que ser juramentado, não tem, enfim, ele é o cara que vai responder as dúvidas para você. Claro que você pode pedir ajuda nos grupos do Facebook, certamente, mas ele é a voz final, ele que vai defender o teu caso. Então, é importante que vocês sejam totalmente alinhados entre o que você está fazendo e o que ele acredita que faz você ganhar o processo ou não. Beleza? Bom, já estão aqui quase 20 minutos de vídeo. Essa é a primeira parte do processo, então a gente fez os passos de 1 a 4, sendo o passo 1 entrar no Facebook, passo 2 falar com a família para ver quantos querem participar desse processo, passo 3 pegar os contatos dos advogados no grupo do Facebook, passo 4 mandar esse e-mail e escolher o seu advogado a partir desses orçamentos, beleza? Eu vou fazer, eu acho que mais uns 3 vídeos para pegar cada etapa. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, vou fazer ainda mais vídeos. Eu tenho uma dica bem legal de como conseguir dados desse antenato
na Itália. Dá um joinha se você gostou e compartilha com a família, enfim, com os amigos. Quando você for falar desse processo, de como funciona, enfim, você pode de repente mandar esse vídeo para que a família entenda como funciona o processo, tá bom? Então tá, até o próximo vídeo.